Pessoal, viemos para responder aí nova dúvida, interessantíssima. A gente até já respondeu algo parecido. É um questionamento de um funcionário que nos diz: doutor, caso eu tenha ali um exame periódico em que eu seja considerado inapto e eu não queira fazer o meu tratamento, ou o funcionário se negar a fazer o tratamento daquele problema do qual ele não poderá trabalhar naquele momento e por isso ele estaria inapto, a empresa poderia fazer alguma coisa contra ele? Teria alguma medida da empresa? Então, nesse caso, a gente tem mais ou menos 3 perguntas para a gente poder responder. Quando a gente faz um exame periódico e a gente verifica que o funcionário tem algo que o impeça de trabalhar, ou seja, uma inaptidão temporária para aquele trabalho, para aquela função, a gente deve imediatamente afastar aquele funcionário para um possível tratamento. Então, ele foi detectado lá com um problema de saúde, ele vai ser afastado para o tratamento e aí, após o tratamento ser concluído e ele bem, ele voltaria normalmente ao trabalho. Em alguns casos, até quando é mais do que 15 dias, ele deve então ir ao INSS. Mas isso, de forma geral, para o inapto, né? Não existe alguém estar inapto e não ser afastado. Quando isso ocorre e eu não quero fazer um tratamento, o que aconteceria? Esse funcionário não vai melhorar, então não vai ter aquela melhora da condição num primeiro momento. Então, a gente vai fazer aí um encaminhamento ao profissional que vai cuidar, orientar. Então, se é uma causa ortopédica, se é uma causa cardiológica, se é uma causa respiratória, nós vamos encaminhar, pedir relatório aí para os profissionais aí da área, os especialistas, né? Então, cardiologista, ortopedista, no caso, para poder nos embasar aí para uma possível encaminhamento ao INSS. E aí, se ele não está em condições de trabalho, o que ele deve fazer? A empresa deve cobrar a visita ao médico do trabalho. O médico do trabalho vai fazer essa orientação e caso ele não queira tratar e ele não pode trabalhar, ele vai ser encaminhado ao INSS. Ele vai ficar lá no órgão segurador até que ele tenha condições de retornar ao trabalho. E ele não fazendo o tratamento, essa condição pode demorar um tempo maior. E o próprio INSS pode até indeferir um benefício, vendo que ele não tem condições e não quer ter condições, o próprio órgão segurador entenderá que talvez, se ele não quer, ele não vai ter o benefício concedido aí por um período, ok? Então, isso pode acontecer. Então, se você tem um problema de saúde, deve então passar com o médico do trabalho, para que faça o tratamento, seja afastado. Quando estiver bem, você volta às suas atividades. E caso tenha algum problema desses, consulte aí o seu médico do trabalho, a empresa aí que presta seus serviços de medicina do trabalho ou o médico da sua empresa, para que haja esta orientação com relação a todos esses poréns que a gente falou aqui, ok?